O filme começa com Luiz, um empresário rico que mora em uma mansão em Cuba, se preparando para receber sua noiva, Júlia. Nesse momento, seu amigo Alan e a gerente da mansão, Sarah, perguntam por que ele está se casando desse jeito. Ele responde que quer uma mulher com quem possa começar uma vida nova e construir uma família, longe de qualquer interesse pessoal. É por isso que ele escolheu Júlia, que não sabe que ele é rico, e mesmo assim aceitou se casar com ele depois que ele colocou um anúncio no jornal procurando uma esposa. Alan então pergunta por que ele a escolheu, mesmo ela sendo americana e não sendo bonita. Luiz responde que não se importa com a nacionalidade ou a aparência dela. O que importa para ele é que ela seja uma mulher gentil, que queira construir uma vida e uma família com ele, mesmo que ele fosse pobre. Luiz vai esperá-la no porto e, quando ela o vê, chama por ele. Ele diz que ela não é a mulher da foto. Ela responde que enviou a foto da irmã para ver se ele ainda iria querer se casar com ela, mesmo que não fosse bonita, e pede perdão por ter mentido. Ele então revela que também mentiu. Na verdade, ele é rico e tem muito dinheiro, mas não mencionou isso no anúncio porque queria saber se uma mulher o aceitaria por quem ele é, e não por sua riqueza. Depois disso, Luiz diz a ela que o casamento deles será naquela noite. O casamento acontece e uma grande festa é realizada com muitos convidados. Depois da festa, Luiz diz a ela que a deixará dormir sozinha até que ela se acostume com ele e se apaixone por ele. Ele aponta para o quarto dela e ela agradece, entra e fecha a porta. Na manhã seguinte, ela entra no quarto dele para acordá-lo e diz que preparou o café da manhã. Depois que ele come, ela se aproxima dele e, com o tempo, Luiz se apaixona por ela. Ele a leva para conhecer sua plantação de café e, à noite, eles vão assistir a uma peça de teatro. Durante a peça, Júlia sai e vai até os bastidores para falar com um dos atores. Luiz a segue e, quando a vê conversando com um homem, ele a chama e pergunta quem é ele. Ela gagueja, mas ele não insiste no assunto. No dia seguinte, Júlia recebe uma carta de sua irmã. Luiz a lê e descobre que a irmã está preocupada por não ter notícias de Júlia. Ele entrega a carta para Júlia e pede que ela responda para tranquilizá-la, mas ela se recusa, dizendo que a irmã sempre foi muito dura com ela e que não quer contato. Luiz insiste que ela escreva. Na manhã seguinte, ela mostra a carta a ele e diz que vai entregá-la a Sarah para enviar. Luiz diz que ele mesmo vai levar e enviar do trabalho. Então, ele pergunta quais são os planos dela para o dia e ela responde que vai visitar a costureira para fazer alguns vestidos. No dia seguinte, ele a leva ao seu advogado, que pede a ela para assinar uma procuração, para que possa sacar dinheiro da conta dele a qualquer momento. Ela assina. Mais tarde, Alan pergunta a Luiz se ele realmente confia em Júlia, a ponto de dar a ela acesso a todo o seu dinheiro, considerando que ela vem de uma classe social inferior. Luiz responde que a ama e quer fazê-la feliz, e que agora ela está no mesmo nível que ele, porque eles são um só. Ao sair do escritório de Alan, Luiz encontra Walter Downs, que se apresenta como um detetive particular contratado por Emily Russell, a irmã de Júlia, de Wilmington, UA, para descobrir se Júlia realmente se casou. Luiz responde que Júlia está bem e que eles estão casados há algum tempo. Walter diz que precisa confirmar isso pessoalmente e que visitará a casa deles no domingo às 11 horas. Luiz concorda. Quando Luiz volta para casa, ele conta a Júlia o que aconteceu. Ele tenta abrir a caixa que ela trouxe da América, mas ela se recusa, dizendo que perdeu a chave. Nesse momento, a cena muda e vemos Júlia em uma cela de prisão, com um padre ao seu lado. Ela está contando sua história a ele. Quando ela pergunta se a execução vai doer, ele pergunta se ela está com medo. Ela responde que Júlia é quem tem medo, não Bonnie. Quando ele pergunta quem é Bonnie, a história volta no tempo. Emily Russell visita Luiz em seu escritório, preocupada com a irmã. Luiz diz a ela que Júlia lhe enviou uma carta, mas Emily mostra a carta e diz que aquela não é a caligrafia de sua irmã.
Luiz fica furioso, volta para casa a cavalo e descobre que Júlia desapareceu. Sara lhe diz que ela foi aos correios e nunca mais voltou. Luiz vasculha o armário de Júlia e descobre que ela levou todas as suas roupas. Ele também encontra uma faca quebrada entre os pertences dela. Ele pega sua arma e atira na fechadura da caixa dela. Dentro, ele encontra fotos da verdadeira Júlia, assinadas com o nome dela. Ele corre para seu advogado e descobre que Júlia limpou sua conta bancária usando a procuração. Luiz desaba. Quando Sara tenta consolá-lo, ele diz que amava Júlia e que quer encontrá-la para matá-la por tê-lo enganado. 2 dias depois, Luiz está em um bar onde encontra Walter novamente. Walter pergunta o que ele fez. Luiz diz que a polícia não pôde fazer nada, pois foi sua esposa legal quem pegou o dinheiro com sua própria assinatura. Ele oferece a Walter uma grande quantia para ajudá-lo a encontrá-la. Walter pergunta: então você ainda tem dinheiro? Luiz diz que sim, e que está disposto a dar tudo para quem lhe disser onde ela está. Walter responde: vou pensar no assunto, pois no momento está ocupado procurando a verdadeira Júlia. Luiz diz que se encontrarem a verdadeira Júlia, encontrarão a impostora também. Walter pergunta: o que você vai fazer com ela? Luiz responde: eu quero matá-la. No dia seguinte, eles vão ao navio em que Júlia chegou da América e mostram a foto dela para a tripulação. O capitão confirma que Júlia estava a bordo e fazia parte de uma companhia de teatro americana que ia para Cuba. Quando mostram à tripulação uma foto da verdadeira Júlia usando o mesmo vestido, a tripulação diz que outra garota estava usando exatamente aquela roupa, mas não era a da foto. Eles descrevem a aparência da impostora. Walter conclui que a impostora soube dos planos e do destino da verdadeira Júlia, a matou e assumiu sua identidade. Ele acrescenta que a impostora provavelmente tinha um parceiro que a ajudou, mas ela fugiu dele e ele também pode estar procurando por ela. Ele também explica que as companhias de teatro americanas costumam ir para a Havana. Então eles devem procurar por lá. Eles viajam para a Havana e se hospedam em um hotel de luxo. No quarto de Luiz, Walter o vê desfazendo as malas e nota uma arma entre suas roupas. Walter diz que vai para o seu quarto e pergunta se Luiz vai jantar no restaurante. Luiz diz que não, mas depois vai ao restaurante mesmo assim. Lá, ele ouve a voz de Júlia conversando com um homem. Quando a vê, tem certeza de que é ela. Ele pergunta ao garçom quem é o homem. O garçom responde que é o coronel Roth e que a mulher é sua noiva. Roth acompanha Júlia até o quarto dela. Quando ele pede para passar a noite, ela recusa e fecha a porta. Júlia começa a praticar a assinatura com o nome Billy. De repente, ela fica chocada ao ver Luiz em seu quarto. Ele pergunta quem é Billy. Ela diz que é apenas um amigo. Ele diz: você tem muitos amigos. Se casou com eles também. Como se casou comigo? Ela diz: não. Então pergunta o que ele pretende fazer. Ele mostra a arma e diz que vai matá-la. Ela ri, aponta a arma para si mesma e diz: me mate. Ele diz: você quer que eu te mate como você matou a verdadeira Júlia? Ela nega, dizendo que um homem lhe disse que Júlia passou mal no navio e caiu no mar, e que ela deveria fingir ser Júlia e terminar o que Júlia começou. Luiz bate nela e exige saber quem é esse homem. Ela diz que é o ator que ele a viu nos bastidores e que ele era seu amante. Ela acrescenta que atuou perfeitamente com Luiz porque é uma atriz treinada. Na noite em que encontrou seu amante no teatro, ela disse a ele que não queria continuar com o plano porque havia começado a amar seu marido. Luiz tenta estrangulá-la e pergunta: ainda mentindo? Ela diz que poderia ter pago a Billy para deixá-los em paz, mas Luiz insistiu que ela escrevesse para a irmã de Júlia, não lhe deixando outra opção a não ser fugir. Ele bate nela novamente e ela lhe diz que não é a primeira vez que faz isso. Ela pegou o dinheiro dele e deu para Billy antes de fugir. Luiz fica enfurecido.
e diz que não consegue viver sem ela, que o amor por ela o consome e ele não consegue se livrar disso. Ela se desculpa pelo que fez e ele diz que ela ainda é sua esposa. No dia seguinte, Luiz desce sozinho para o café da manhã no restaurante, onde encontra Walter, que lhe diz que foi ao seu quarto, mas não o encontrou. Walter lhe mostra uma notícia de jornal revelando que o nome verdadeiro da falsa Júlia é Bonnie e que a polícia está procurando por ela após descobrir o corpo da verdadeira Júlia no mar, com a lâmina de uma faca quebrada cravada em seu corpo. Luiz fica furioso e insiste que sua esposa é inocente. Vemos então Luiz com Bonnie, que lhe diz que a faca usada para matar Júlia era de fato dela, mas ela não a matou. Luiz diz que acredita nela. Eles viajam juntos para uma pequena cidade chamada Cárdenas e alugam um apartamento lá. Pouco tempo depois, Luiz se surpreende ao ver Walter parado na sua frente e fica visivelmente ansioso. Walter pergunta: "O que te traz aqui?" E explica que a polícia recebeu uma denúncia de que uma mulher com a descrição de Bonnie foi vista na área. Então ele chegou antes da polícia e começou sua própria busca. Nesse momento, Bonnie avista Walter com Luiz. Ao mesmo tempo, Walter pergunta a Luiz se ele viu Bonnie. Luiz nega e sugere que eles vão juntos a um bar. Lá, Walter lhe diz que Emily identificou o corpo da irmã. Luiz responde que precisa usar o banheiro e corre de volta para o apartamento, chamando por Bonnie. Walter o segue e diz a Luiz que sempre suspeitou dele. Uma briga começa entre eles e Luiz saca uma arma e atira em Walter. Nesse momento, Bonnie entra e Luiz dispara um segundo tiro em Walter, que desmaia. Luiz então desaba e diz a ela que aquele era o investigador que veio para prendê-la. Ela pergunta: "Ele veio sozinho?" Ele responde: "Sim." Ela diz: "O que está feito, está feito." Era o destino dele. E diz a Luiz que agora eles precisam pensar em como se livrar do corpo. Ela pede que ele vá comprar 2 passagens de trem para qualquer lugar enquanto ela se livra do corpo. Luiz vai para a estação de trem. Enquanto isso, Bonnie volta para o quarto, remove o bigode falso do rosto de Walter e diz: "Finalmente, Billy, você pagou por tudo que me fez." De repente, Billy abre os olhos. Neste ponto, descobrimos que Billy e Bonnie cresceram juntos em um orfanato e fugiram. Desde então, eles têm roubado e aplicado golpes nas pessoas. Voltamos para Billy, que diz a ela que não é estúpido. Quando estava no hotel com Luiz, ele trocou as balas de verdade da arma por balas de festim, para que, se Luiz a encontrasse primeiro, não conseguisse matá-la, porque Billy queria matá-la ele mesmo por ter ousado fugir. Mas agora, ele diz que não vai matá-la ainda, porque descobriu que Luiz ainda tem dinheiro e ainda a ama. Isso significa que Luiz estaria disposto a vender suas ações na empresa se ela pedisse. Billy diz a ela que ela deve pedir o dinheiro a Luiz, e assim que conseguir, Billy o matará. Quando ela se recusa, ele diz que Luiz não é o primeiro homem e não será o último, e que ela pertence somente a ele, e deve fazer o que ele manda. Ela cede. Quando Luiz retorna naquela noite, encontra Bonnie jantando. Ele pergunta: "O que você fez?" Ela responde que se livrou do corpo. No dia seguinte, eles viajam e começam a viver em um bairro pobre. Luiz diz a ela que precisa voltar a Cuba para conseguir mais dinheiro, pois o deles acabou. Ela diz que não há necessidade de voltar e o ensina a jogar cartas. Ela o treina para ler as mãos dos outros jogadores. Mais tarde, Luiz começa a jogar com um grupo e Bonnie sinaliza as cartas deles para ele, ajudando-o a vencer. No entanto, um dos jogadores percebe o que eles estão fazendo. O grupo espanca Luiz violentamente e depois estupra Bonnie. Após este terrível incidente, Bonnie percebe que Luiz não pertence ao seu mundo e nunca poderá ser como ela. Ela decide seguir com o plano de Billy. Luiz retorna a Cuba, vende suas ações e diz ao amigo que matou um homem e não pode ficar. Seu amigo o ajuda.
E Luiz pega um trem de volta para Bonnie, mas começa a notar que ela mudou. Um dia, ele a segue e descobre que ela está se encontrando com Billy, percebendo que ambos o enganaram. Quando Bonnie volta para casa, ela prepara um chá e o envenena. Luiz diz a ela que nunca amou nenhuma mulher como a ama e que desistiu de tudo por ela. Ele diz que a viu com Billy e pergunta onde ele está. Ela lhe diz que Billy está esperando que ela apague a luz assim que Luiz estiver morto, para que ele possa vir se livrar do corpo. Luiz diz que se a morte dele a fará feliz, ele está disposto a morrer por ela e bebe o chá. Ela grita, "Não beba!" Nesse momento a vela cai na mesa e as luzes se apagam. Billy corre para o apartamento, mas Bonnie chega primeiro e leva Luiz para a estação de trem, pedindo ajuda para levá-lo a um hospital. Billy vê isso e a ameaça com uma faca. Luiz atira nele, desta vez com balas de verdade, e Billy desmaia. O veneno começa a fazer efeito em Luiz, então Bonnie vai até o chefe da estação. Quando ele se recusa a ajudar, ela dispara outra bala em Billy, matando-o, e diz ao chefe da estação que matou um homem e que ele deve chamar uma ambulância e a polícia. Nas cenas finais, voltamos ao momento em que Bonnie termina de contar sua história ao padre, que fica profundamente comovido e pede que ela reze com ele. O dia seguinte é a execução programada de Bonnie, mas quando os guardas entram em sua cela para levá-la, descobrem que o padre é quem está vestindo as roupas dela. Bonnie escapou. Na última cena, vemos Luiz no Marrocos, jogando cartas. Bonnie aparece e se junta a ele. Entendemos que os dois decidiram continuar suas vidas juntos. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal. Muito obrigado a todos os apoiadores fiéis. E um beijo respeitoso na sua bundinha.